Esse vídeo aqui não vai ter enrolação, não vai ter intro grande, eu vou direto ao ponto. Se liga. Primeiramente, pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Fortes e esse daqui é o meu canal. E eu tô trazendo uma série de vídeos aqui pro canal de resumo sobre Ordem Paranormal, que particularmente é um dos entretenimentos mais sensacionais que eu já tive nos últimos anos. E esse vídeo aqui é a parte 2 de O Segredo na Floresta. Cara, então, por ser uma parte 2, é estritamente importante que você tenha assistido a parte 1. Então eu vou deixar ele linkado aqui no card, caso você não conheça a história ou não tenha assistido a parte 1 ainda, assiste a parte 1 e vem pra esse daqui. Ah, e não esquece, por favor, na moralzinha, esses vídeos aqui dão bastante trabalho pra serem produzidos até chegar na parte de vocês estarem assistindo, então dá aquela ajudinha pro Diegão, na humildade, deixa o likezinho e pô, manda pra aquele grupo que gosta de Ordem Paranormal, que se interessa pelo universo, que esqueceu da história de O Segredo na Floresta, manda pra eles, fala aqui ó, assiste aqui, pô, ajuda pra caramba. E eu quero muito agradecer a todos os comentaristas do último vídeo. Cara, eu já falei e repito, pra mim os comentários é a melhor parte aqui do YouTube. Muito obrigado a quem comentou no último vídeo. E é isso, essa é a introdução, sem enrolação. Não vou falar nada aqui das lives na Twitch, do Discord, não vou falar nada. Vamos direto pro universo de Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta. De um ponto de vista alto, olhando para um grande espaço que se revela na floresta, no meio das árvores. Na frente de vocês tem um grande arco de madeira e vocês veem, na distância, lá embaixo, dezenas de casas, grandes e pequenas. Nossa, eu arrepio. Com um aspecto meio medieval. Caralho, vocês veem ruelas, fazendas. Vocês veem mais à distância uma caverna com algumas estruturas de mineração. Vocês também veem ao lado de vocês uma grande torre. Tem um grande bosque com vários troncos cortados. E nesse bosque vocês veem várias pessoas aglomeradas. Mas não tem só pessoas nesse bosque. Tem pessoas andando, caminhando por todo esse vilarejo escondido. E todas essas construções estão ao redor do que parece ser um grande jardim coberto por névoa. Esse jardim, no meio da névoa, parece ter o formato de um labirinto, cercado por 5 grandes estátuas. O letreiro, nesse arco grande de madeira, na frente de vocês, tá escrito Santo Berço. Então a gente volta quando os agentes acabam de conhecer Santo Berço. Conhecer só de vista, porque tem muita coisa aqui dentro que... Cara, vai preparando o seu cérebro. Prepara, porque tem muita informação aqui. Quando os agentes estão de frente para aquele grande arco de madeira escrito Santo Berço, eles logo tomam um susto e se preparam para atacar, porque eles vêm chegando de longe assim, um homem de pele cinza, olho preto, orelha pontuda e marcas no rosto. Eles, com bastante razão, eles já se assustam e se preparam para atacar. Quando se revela a eles um homenzinho muito simpático, extremamente carismático, que se apresenta como porteiro. O porteiro acha muito estranho o fato deles terem chegado ali na cidade sem ninguém ter saído em uma peregrinação para trazer novos habitantes. Aqui já começa a ser estranho. Eles tentam explicar um pouquinho que eles chegaram ali através de um mapa que eles acharam em uma casa. O porteiro não bota muita fé nisso, mas ele fala que seria muito importante eles irem conversar com o cara que comanda a cidade. Ele sabe de todo mundo que entra ou sai de Santo Berço. É melhor eles irem falar com o ferreiro. Vocês já sacaram, né? Vocês já sacaram. Os agentes logo se assustam porque eles lembram de uma frase que foi escrita pelo velho louco naqueles papéis cheios de palavras. Eu sou o ferreiro. Então eles resolvem deixar as armas de lado e percebem que tem muita investigação pra fazer ali naquela cidade. E eles acompanham o porteiro que vai levando eles por aquela cidadezinha antiga, com ruas de terra batida. É um clima muito medieval que paira ali por aquela cidade. E eles vão andando e tentando filtrar do porteiro o que é aquilo ali. Eles tentam tirar mais informações do porteiro, principalmente daquele grande jardim que eles estavam passando do lado, que aparentemente tinha muita névoa vindo de dentro. O porteiro explica que aquele ali é um dos grandes mistérios de Santo Berço. Aquele ali é conhecido como Labirinto Infinito. E ele fala que é impossível chegar no centro do labirinto. Parece que aquele lugar ele se move, ele se molda e ele o tempo todo fica em mudança. Quando eles chegam na ferraria, eles entram e conhecem um rapazinho muito simpático também, que logo dá boas-vindas pra eles, mesmo achando estranho aquelas 5 novas pessoas ali na cidade, sendo que não teve nenhuma
uma peregrinação, mas mesmo assim ele dá boas-vindas a Santo Berço e se apresenta como o ajudante, e nesse caso é interpretado pelo Phelps. O ajudante logo chama o ferreiro, que estava em um quartinho do lado na ferraria, e é nesse momento que a gente conhece o ferreiro, que sai da porta meio se abaixando. O cara é muito alto, com mais ou menos uns 2,20 metros de altura. O ferreiro olha assustado para eles pelo mesmo motivo, não tinha como eles terem chegado em Santo Berço. Eles falam aquela história do mapa e ele acha mais estranho ainda alguém ter feito um mapa para Santo Berço. Mas mesmo com esse climão gerado ali logo de início, ele deseja boas-vindas aos novos habitantes de Santo Berço. E ele chama eles de Ignaros. Então os agentes nesse caso são os novos Ignaros de Santo Berço. O ferreiro explica um pouquinho melhor sobre essa relação de Ignaros. Ele fala que todo novo habitante de Santo Berço se chama Ignaros, até que ele se torne Lusídio, que é a forma que eles chamam todos os habitantes ali de Santo Berço. E inclusive, o dia que eles chegaram em Santo Berço era um dia muito especial, porque eles estavam passando por um dia chamado de Dia da Aprovação, onde um Ignaro estava se tornando Lusídio. E nesse momento o ferreiro fala que eles precisam conhecer um pouco mais da cidade e leva eles para um tour, indo direto para um lugar que ele chama de Bosque da Aprovação. No caminho para o Bosque da Aprovação, o ferreiro explica um pouco melhor. Ele fala que as pessoas que chegam ali em Santo Berço, elas escolhem uma função onde elas vão desenvolver para ajudar a cidade, e aí eles passam a ser chamados pela função que eles desenvolvem. O porteiro, o ferreiro, o ajudante. Ele fala que fica mais fácil. A pessoa, quando vai se apresentar, ela não precisa falar o nome e a profissão. Ela já fala a profissão e já é o nome dela. Fica muito mais simples. E aí, depois de um tempo da pessoa ali na cidade, ela passa por esse processo de provação para poder se tornar um Lusídio de fato. E aí, depois disso, é felicidade em Santo Berço. Quando eles chegam no Bosque da Aprovação, eles veem várias árvores cortadas bem na base e vários lusídios ali naquele bosque, que todos olham pra ele e eles estranham que tenham chegado pessoas novas. Eles até perguntam pro ferreiro se alguém saiu em uma peregrinação. O ferreiro fala que não, que ele tá tentando entender aquilo ali também, mas todo mundo logo dá boas-vindas a Santo Berço pra eles. Andando um pouquinho mais pra frente no Bosque da Aprovação, eles veem que tem um aglomerado de pessoas em volta do que parece ser uma pessoa só ali. Eles se aproximam pra ver e eles reconhecem a pessoa que tá no meio. É o Murilo, a pessoa que atendeu eles no hotel no primeiro dia que eles chegaram em Carpazinha. Só que o Murilo tava bem diferente. A pele cinza, olhos pretos, orelha pontuda e algumas marcas no rosto. O Murilo também reconhece eles e fala: "Ó, que bom que vocês chegaram em Santo Berço." Os agentes muito assustados e curiosos pra saber por que o Murilo desapareceu de Carpazinha, por que ele simplesmente saiu sem falar nada. E o Murilo fala que ele não precisaria contar nada pra ninguém. O porteiro simplesmente chegou no hotel e convidou ele pra conhecer a cidade. Ele foi e ele viu que ele queria ficar em Santo Berço, que fazia sentido pra ele, era um ótimo lugar. E ele não tinha que avisar pra ninguém, o que assusta todo mundo, mas ele afirma que ele tá muito feliz ali em Santo Berço. Principalmente porque hoje é o dia da aprovação do Murilo, que em Santo Berço é chamado de o coletor. Ele ajuda a fazendeira a coletar as sementes e frutas das plantações. Ele conta melhor pra gente sobre esse processo de provação. Ele fala que ele tem que plantar uma semente de uma árvore ali no Bosque da Aprovação e ele sai de Santo Berço por 3 anos. Quando ele retorna a Santo Berço, ele tem que cortar essa árvore pela base e aquela árvore ali representa ele em Santo Berço. Inclusive, quando ele morre, ele é enterrado na frente da árvore. Mano, nessa altura do campeonato, os 5 agentes da ordem ali, eles estão se olhando e falando: "Mano, que porra tá acontecendo aqui?" E com muita razão. O ferreiro fala pra eles continuarem o tour ali por Santo Berço. Ele leva eles então pra onde seria o hospital da cidade, mas na verdade é a casa do doutor, que inclusive é pai do ajudante do ferreiro. E no caminho até o hospital, o ferreiro e os agentes continuam conversando. O ferreiro questiona eles mais uma vez qual é a intenção deles ali em Santo Berço, como que eles chegaram, por que eles foram parar ali. Eles inclusive aproveitam o momento para poder tirar uma fotinha do símbolo espiral e mostrar pro ferreiro para poder ver qual seria a reação ou se ele sabe mais sobre aquele símbolo. Quando o ferreiro olha aquela foto, ele fica um pouco preocupado. O semblante dele fica sério e ele fala que sim, eles precisam conversar com uma pessoa em Santo Berço que teria mais informações para eles. E aí no caminho pro hospital também, o ferreiro observa que eles têm várias armas de fogo, pistola, uma
a 12 nas costas do Joey, a pistola de fogo da Liz, e ele simplesmente fala que em hipótese nenhuma eles têm que usar aquelas armas ali em Santo Berço. Santo Berço odeia fogo. Vocês lembram de alguma coisa que eu já falei aqui que simplesmente não gosta de fogo e que também passa uma sensação boa pra quem toca? Mano, se Santo Berço não tiver relação com lodo, eu tô maluco aqui, cara. Eu tô maluco. Eu paro aqui o resumo, simplesmente. Mas eu vou continuar um resumo aqui pra vocês, vambora. Quando eles chegam na casa do doutor, o doutor também estranha a presença deles ali em Santo Berço. Ah, alguém saiu pra fazer uma peregrinação. Não, doutor, ninguém saiu pra peregrinação. O doutor fica meio desconfiado. O doutor é um pouquinho rabugento, um pouco mais sério do que as outras pessoas, mas também dá boas-vindas a eles a Santo Berço. E ali na casa do doutor, eles conhecem uma outra pessoa também. Na verdade, eles relembram de uma pessoa, porque ali na casa do doutor, eles veem a Cibele, a enfermeira que atendeu eles no hospital depois do primeiro rolê que eles tiveram lá no sanatório. E a Cibele também reconhece eles. As peças parecem que começam a se encaixar ali naquele momento, mas ao mesmo tempo parece que não tem nada fazendo sentido. Eles questionam a Cibele do porquê que ela tá ali e ela fala simplesmente que ela foi conhecer a cidade e Santo Berço é perfeito, não tem por que ela sair dali, então ela resolveu ficar ali. E ela não teria que avisar pra ninguém da cidade, ela simplesmente quis se mudar de cidade e tá tudo bem. Também parece que tá rolando alguma química entre a Cibele, que ali em Santo Berço é chamada de enfermeira, e o ajudante do ferreiro. O doutor, no meio dessa conversa, ele vê que o Joey e o Arthur, eles estão bem machucados daquela batalha que eles tiveram contra o Carniçal, e realmente eles estão bem machucados. E ele chega perto para poder examinar a ferida do Joey aqui na bochecha, e quando ele chega com a mão perto para poder ver o que era, a Liz lasca um tapão na mão do doutor, que acha aquilo ali muito estranho. Mas o Joey fala pra Liz relaxar, que o doutor pode ver sim. O Joey, por algum motivo, ele tá levando muito de boa o que tá acontecendo em Santo Berço. Então, quando o doutor, ele tira o curativo do Joey da bochecha, ele vê que dá pra ele ajudar, tem como ele ajudar. O Joey aceita a ajuda e o doutor leva o Joey pra uma salinha que fica do lado ali de onde eles estavam. Nessa salinha, o doutor pega um cristal verde. Ele explica pros agentes que aquilo ali é um dos presentes de Santo Berço. Ele fala que aquele cristal ali, ele tem poder de cura. Ele cura os ferimentos de qualquer um ali na cidade. Então, bem desconfiados, eles deixam o doutor usar os cristais no Joey e ele simplesmente passa o cristal na cicatriz e fecha, como se tivesse cicatrizado há anos atrás. O ferimento fica completamente sarado e perfeito. O Joey nem sente mais a dor. Aquilo é absurdamente incrível. O Thiago até pergunta se aqueles cristais ali não daria pra curar a surdez dele, que ele é surdo de um ouvido. O doutor fala que eles nunca tentaram fazer aquilo, que geralmente eles curam ferimentos externos, mas que não custava nada tentar. O doutor quebra aquele fragmento em um fragmento menor ainda, e ele coloca dentro do ouvido do Thiago, que houve um vum, e o ouvido dele foi curado também pelo cristal. O Thiago tá ouvindo dos dois ouvidos. Aquilo é inacreditável. Até a Liz, que tava bem resistente com as coisas que estavam acontecendo ali, ela comenta depois com o Thiago que eles têm que levar uns quilos desse cristal de volta pra Carpazinha, pra vida deles. E ali mesmo na casa do doutor, eles têm mais uma conversa, e eles explicam que eles estavam atrás dos amigos deles que desapareceram em Carpazinha, e quando eles chegaram em Carpazinha tinha mais pessoas sumindo. E é nesse momento que eles tiram a foto da equipe Kelvin e mostram pro ferreiro. O ferreiro olha e fala assim, eles estiveram aqui em Santo Berço. A equipe já faz uma cara meio que eu sabia, com não é possível. E o ferreiro fala que eles eram bem interessados com o labirinto infinito. Eles entraram várias vezes no labirinto, mas sempre saíam. Até que em um momento eles entraram no labirinto e nunca mais saíram. Eles perguntam pro ferreiro como isso é possível, sendo que o porteiro mais cedo falou que ninguém conseguiu chegar no meio. O ferreiro responde e confirma que ninguém nunca conseguiu chegar no meio, a não ser os 5 guardiões, que são as estátuas que estão em volta do labirinto. Eles sim chegaram no meio, mas ninguém mais consegue ir até eles. E ele explica que provavelmente a equipe Kelvin, os amigos deles, teriam entrado no labirinto durante o dia e durante a noite eles teriam saído e ido embora de Santo Berço sem que ninguém visse. Depois disso, eles continuam o tour deles por Santo Berço. O ferreiro leva eles até a taverna, onde os habitantes de Santo Berço comem e bebem. Chegando na taverna, eles conhecem um minerador, que é o cara responsável pelas minerações na caverna e que traz os cristais verdes e também os cristais vermelhos e azuis. Os vermelhos
vermelhos são cristais quentes e que emitem luz. Já que o Santo Berço não tem energia nem fogo, eles usam os cristais vermelhos. E os cristais azuis são utilizados para poder manter a comida refrigerada, já que ali não tem energia e provavelmente não tem um freezer. Eles conhecem também o tecelão, que automaticamente critica a roupa deles, falando que aquilo ali não combina com o Santo Berço. Ele tira uma fita métrica do bolso e começa a medir os agentes da ordem e ele sai falando alguma coisa. E é claro que eles também conhecem o taverneiro, que é o rapazão responsável ali pela taverna, pelas comidas e bebidas, e rapidamente oferece uma bebida para eles de Santo Berço. Os agentes meio que se negam, mas o Joey tranquilamente ele aceita. Ele bebe e ele descreve a bebida como a melhor coisa que ele já bebeu em toda a vida dele, e oferece para Liz, que bate na mão dele e derruba a caneca, criando ali um climão bem complicado. O ferreiro ficou bem chateado com ela por ter feito isso, é bastante falta de educação. E aí o Joey se aproveita disso e pega o bloquinho de anotações da Liz e anota uma frase para ela. Ele fala para ela que seria muito mais fácil eles fingirem serem ignorantes ali e no jogo dos Lusídeos para poder eles conseguirem mais informações. E a partir daí, a Liz fica mais de boa em Santo Berço e entra no jogo. Saindo ali da taverna, o ferreiro fala que é melhor eles irem lá na fazenda para eles poderem ter mais informações sobre aquele símbolo espiral que eles mostraram. Eles caminhando para ir para a fazenda, eles passam mais uma vez do lado do grande labirinto, que tem uma névoa muito densa dentro. Eles fazem uma pausinha ali para poder ter mais informações sobre aquilo. O ferreiro explica mais uma vez que aquele labirinto ali é um dos grandes mistérios de Santo Berço e que os 5 guardiões, que são as estátuas que ficam em volta do labirinto, eles teriam construído aquilo e eles estavam no meio do labirinto esperando o escolhido. É mais uma lenda local. E o ajudante do ferreiro, ele fala para eles entrarem, para eles conhecerem. O Joey e o Thiago acompanham o ajudante para dentro do labirinto. Eles entram no labirinto e é um ambiente com muita névoa. E eles vão caminhando e parece que as paredes, que são uma espécie de muro verde de planta, elas vão se moldando, elas vão se mudando de acordo com o que eles andam. E eles viram pro lado, vira para outro e simplesmente parece que eles não estão indo para lugar nenhum. Parece que eles ficam dando voltas ou repetindo o mesmo lugar até o momento que eles se cansam e eles decidem ir embora. Nesse momento eles simplesmente viram para a direita e a saída tá ali, logo na frente deles. E quando eles saem, eles estão exatamente no início do labirinto onde eles entraram. E aí nesse momento, para testar o Santo Berço, o Thiago fala que quer fumar um cigarro. Ele saca um cigarro, pega o isqueiro dele e ele acende o fogo do isqueiro dele na porta do labirinto. No momento que ele acende o fogo, o labirinto inteiro reage a isso e de dentro do labirinto sai uma névoa muito forte, apagando o fogo e infestando a cidade de névoa. O ferreiro, extremamente assustado, ele pergunta por que o Thiago fez aquilo, e o Thiago fala que o porteiro tinha dito que ele poderia fumar em Santo Berço, que não teria problema. Ele não explicou nada sobre os cristais. Então o Thiago simplesmente achou que ele poderia acender o cigarro dele ali. E o ferreiro repete que não pode usar fogo em Santo Berço. E nesse momento eles ouvem um sino tocando. O ferreiro fala que é o porteiro anunciando a chegada da noite e eles não têm muito tempo. Eles precisam ir rápido para a fazenda. Ele explica que a noite de Santo Berço é um pouco diferente. Aparecem várias criaturas no meio da névoa. A noite sempre fica muito violenta quando tem pessoas novas na cidade. Eles começam a andar mais rápido em direção à fazenda, quando o ajudante fala pro ferreiro que ele precisa voltar pra ferraria, porque ele precisa terminar alguns trabalhos lá. Eles se despedem, o ajudante volta pra ferraria e eles seguem indo pra fazenda. Quando eles chegam na fazenda, eles veem vários lusídeos correndo pra pegar os porcos, as galinhas e trazer as vacas também pra dentro dos celeiros pra não deixar elas na noite. Mas é nesse momento que eles veem algumas sombras aparecendo no meio da névoa e eles percebem que na direção deles está correndo uma espécie de lobo de lodo muito bravo. Aquele bicho sai correndo na direção do Joey, que desvia dele, o ferreiro consegue pegar e esmaga a cara daquele lobo com uma porrada só. E eles olham pro outro lado e eles veem chegando pra perto deles um cavalo que não tem cabeça. No lugar da cabeça saem tentáculos de lodo e também outro daquele lobo. Junto com esses dois bichos, eles veem o que parecem ser fantasmas aparecerem no meio da névoa, como se a névoa estivesse ficando sólida e parasse. Do nada, assim, fantasmas chegando
na direção deles. Eles tentam correr, mas eles logo percebem que não tem como, eles têm que se juntar e regaçar na porrada. Eles têm bastante dificuldade pra vencer essa batalha, afinal eles não podem usar as armas deles ali, então eles têm que ir na mão mesmo. O Arthur fica muito ferido porque aquele cavalo dá um baita coice nele, mas com a ajuda do ferreiro eles conseguem derrotar todas aquelas criaturas que chegaram ali naquele momento. O ferreiro fala que não tem mais tempo, não tem como eles irem pra fazenda. É melhor eles voltarem pra um lugar mais seguro e eles voltam correndo pra ferraria. No momento que eles chegam na ferraria, o ferreiro abre a porta e ele simplesmente fica parado na frente da porta, como se ele estivesse vendo algo assustador. O Thiago, ele chega atrás do ferreiro para poder tentar ver o que era que estava acontecendo, e é aí que a gente vê, no canto da ferraria, o corpo do ajudante jogado no chão, cheio de sangue, e aquele símbolo espiral desenhado com sangue do próprio ajudante do lado do corpo dele. Todos os agentes entram na ferraria. O ferreiro tá extasiado, ele tá em choque. Ele fala que ele nunca viu uma morte em Santo Berço. A Liz, ela chega perto do corpo para poder analisar, já que ela é uma cientista forense, e ela identifica que dentro da boca do ajudante tem várias migalhas de cristal verde. E também do lado do grande símbolo desenhado no chão tem a palavra manancial. Quando ela analisa melhor os ferimentos, ela fala que o instrumento que foi utilizado ali naquela morte foi uma faca de pequeno porte, como se fosse uma faca de cozinha. O ferreiro, que estava sem reação, ele volta e de uma forma bem séria e brava, eles falam que eles não podem usar as armas deles em Santo Berço. Então é mais do que justo o ferreiro fornecer armas novas pra eles. E o ferreiro pergunta qual arma eles querem pra poder usar ali. O Joey pede uma katana, o Thiago pede uma espada longa, a Liz pede 2 foices, o César uma funda, que é basicamente um estilingue, só que parrudão, bem zica mesmo. E o Arthur pede um martelo, tipo Thor. O ferreiro já tinha algumas coisas prontas ali e ele entrega as armas novas pros agentes da ordem. Com o Arthur bem ferido por conta daquele cavalo sem cabeça, eles são obrigados a passar pela noite de novo em direção à casa do doutor. Eles saem correndo da ferraria e são perseguidos por aquela espécie de fantasma de névoa, mas eles conseguem chegar na casa do doutor bem rápido e eles passaram tranquilo. O doutor então rapidamente pega um fragmento do cristal e ele passa na costela do Arthur, que cura completamente a ferida daquele coice absurdo que o Arthur tinha levado. E é nesse momento também que o ferreiro conta pro doutor sobre a morte do ajudante. Se você não tá lembrado, o ajudante é filho do doutor. O doutor acha que aquilo é uma brincadeira, que não faz sentido, não existe morte em Santo Berço. Ele questiona o ferreiro por que ele não levou o ajudante ali. Ele é o doutor da cidade, ele deveria ter alguma forma de ajudar. O ferreiro fala que não tinha, que ele tava morto mesmo e ele vai investigar, nem que ele tenha que dar a vida dele por isso. E mais importante, o ferreiro deixa bem claro pro doutor que não foi os Ignaros, que ele tava o tempo todo do lado dos Ignaros e não tinha como eles terem feito aquilo. Então, o que quer que tenha feito aquilo com o ajudante foi de Santo Berço. O doutor olha ainda sem reação pro ferreiro, fica encarando ele e o ferreiro mais uma vez promete que ele vai dar conta daquilo. Aqui então o ferreiro olha pros agentes e falam que é melhor eles passarem a noite em um lugar mais seguro, que é o hotel da cidade. Os agentes ficam bem resistentes, eles consideram até mesmo voltar pra Carpazinha, mas o ferreiro fala que não é muito seguro eles passarem na floresta agora, enquanto é noite em Santo Berço. O melhor pra eles é ficar no hotel. Então, eles são obrigados a aceitar ficar no hotel da cidade. Eles saem da casa do doutor e começam a correr em direção ao hotel. O Joey, ele é agarrado por uma daquelas criaturas meio fantasmagóricas que saem da névoa, e com a ajuda de Liz, César e Arthur, o Joey consegue se soltar e eles continuam correndo em direção ao hotel. Quando eles chegam no hotel, eles conhecem o hoteleiro, que é o Luzídio responsável por tomar conta dos Ignaros que se hospedam ali. O ferreiro volta pra casa dele e deixa os nossos agentes da ordem ali no hotel. O hotel de Santo Berço é um lugar bem bonito, ainda com aquele mesmo aspecto medieval. O hoteleiro explica pra eles algumas regras pra eles ficarem no hotel que são bem estranhas. Ele explica que dinheiro não tem valor em Santo Berço, então o hotel é de graça. Um outro detalhe também é que ninguém sonha em Santo Berço. Não existe sonho em Santo Berço. Ele fala também que se eles
eles ouvirem de madrugada uma criança batendo na porta, pedindo pela mamãe, em hipótese nenhuma abre a porta. Ninguém ali é mãe de ninguém. E também ele explica que se eles ouvirem um som de aspirador passando no corredor, pra eles ficarem na cama. Fica de boa, não abre a porta. Eles então entendem as regras, eles pegam as chaves dos quartos e se dividem pra poder dormir. E o hoteleiro fala que ele que vai cuidar deles durante a noite. Santo Berço vai tentar atacar eles, mas ele vai proteger. Não sei se eu confio no hoteleiro. Eles então vão cada um pro seu quarto e eles se preparam pra dormir. O César e a Liz, eles fazem tipo uma armadilha atrás da porta pra saber caso alguém entre, e eles vão pra cama dormir. Todos ali demoram um pouquinho pra pegar no sono, porque tá todo mundo tentando processar o tanto de informação que eles tiveram ali daquele lugar. No meio da noite, o Joey é acordado num susto pelo hoteleiro que tá em cima dele, com uma venda e uma faca apontada pra ele. O Joey se assusta com aquilo, grita e rola pro lado. O hoteleiro vai com tudo no travesseiro do Joey, revelando pra ele uma criatura que é basicamente uma silhueta de gosma. O que tá acontecendo aqui? O Joey pergunta que bosta é aquela. O hoteleiro explica pra ele que eles estão sendo atacados por um parasita que se aproveita do sonho deles, fazendo com que eles sonhassem com fortes culpas que eles têm do passado. O hoteleiro fala que eles dois precisam ajudar o restante da equipe que provavelmente também estão sendo afetados por esse parasita. Com o grito do Joey, todos do hotel acordam. A Liz acha aquilo muito estranho, ela levanta e vai até a porta dela. Ela ouve passos no corredor na frente do quarto dela e também a porta do quarto da frente se abrindo. Ela abre uma gretinha da porta dela pra tentar ver e ela vê agora que a porta do quarto da frente, que ela tinha certeza que estava fechada, agora tem uma fresta. O César, que também acordou com um grito do Joey, ele ouve algumas vozes vindos de um quarto mais à frente e ele reconhece uma dessas vozes. Ele sai do quarto dele e vai andando devagar. O quarto que aparentemente tem essas vozes fica de frente pro quarto do Arthur. Ele se aproxima e ele vê que a porta da frente também tá entreaberta. O César e a Liz, eles dão uma olhadinha na porta que tá entreaberta na frente dos quartos e eles veem algo que congela eles. A Liz, quando se aproxima, a porta é arrebentada pro lado dela, que joga ela pra trás, e ela vê um homem alto e negro com uma calça jeans e um casaco amarelo. Meus amigos, é aquele velho ditado: quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. É o Alexander, aquele professor que ela conheceu na primeira missão dela e que infelizmente morreu no final da missão. E o Alexander vai pra cima da Liz, jogando toda a culpa da sua morte na própria Liz, falando que ela era culpada por deixar ele morrer e pelos maus tratos que ele sofreu. O César, quando abre a porta, ele vê dois homens grande e forte conversando. Ele vê o Brulho, que é pai do Arthur, e o Christopher, que é o próprio pai, sentados conversando. Quando os dois percebem a presença do César, eles se levantam e vão até a porta. O César sai correndo imediatamente e o Chris corre atrás dele, também falando que ele sempre foge, que ele sempre abandona as pessoas, colocando a culpa da própria morte em cima do César. E o Brulho bate fortemente na porta do Arthur, que tá de frente pro quarto que eles saíram, e o Arthur fica imóvel dentro, não querendo acreditar. O César, enquanto corre, ele fala pro Arthur ficar dentro do quarto, não sair por nada. O Brulho chega na frente da porta do Arthur e fica batendo com muita força na porta, falando pro Arthur parar de ser fraco, parar de ser frouxo e encarar os medos dele, encarar os problemas da vida dele. O Brulho então arromba a porta do quarto do Arthur e vai pra cima dele. Nesse mesmo momento, o Joey e o hoteleiro chegam no segundo andar do hotel, onde tem a briga da Liz e do Alex acontecendo. Cara, aqui a gente tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que preparar nossa mente aí. A gente tem a briga da Liz com o Alex, o César com o Christopher e o Arthur com o Brulho. O Brulho, no terceiro andar, ele dá um socão na cara do Arthur que quase desloca a mandíbula dele, e o Arthur aproveita esse momento pra sair correndo com muita dor, enquanto o Brulho insulta ele. O César, que tava no terceiro andar, consegue descer as escadas rapidamente e chega no segundo andar, onde ele vê o Alex e a Liz brigando. O Christopher consegue seguir o César. A Liz, extremamente transtornada, ela se levanta e ela fala que o Alex que ela conheceu nunca faria aquilo com ela, que aquilo que ela tava vendo ali era um monstro. O Alex vai pra cima dela e regaça ela num porradão, que ela cai desmaiada. Mas por algum motivo, ela não desmaiou completamente. É como se ela estivesse ouvindo tudo, mesmo desmaiada. O Joey, nesse momento, como reflexo, ele corta o braço do Alex com a katana dele, deixando o Alex só com um braço agora. E o Joey também grita pra eles que eles precisam lidar com a própria culpa pra vencer esse monstro. O César ouve isso e vira pro Christopher, que começa a insultar o César cada vez mais, colocando até mesmo
mesmo a culpa da morte da própria mãe em cima do César, falando que ele sempre foi assim, que ele sempre foi daquele jeito de se esconder, de correr e nunca enfrentar os próprios problemas. O César ouve aquilo tudo e simplesmente abaixa a cabeça, ele não reage. Enquanto isso, o Arthur continua correndo no andar de cima, até o momento que o Arthur resolve virar e dar uma martelada na cara do Brulho. O Brulho consegue desviar, ele dá um soco sobre-humano na cara do Arthur, que deixa o Arthur inconsciente. O Brulho segura a cabeça do Arthur e regaça ele na porrada. O Arthur, então, deixando de viver pro próprio pai. A Liz no andar de baixo, ela se levanta ainda tentando tirar forças de onde ela não tem e finca as foices dela no peito do Alex, falando que aquilo ali que tava na frente dela não era o Alex que ela conheceu e que ela se arrepende muito de ter colocado ele naquela missão. O Christopher continua insultando o César, pega ele pela gola da camisa e joga ele na direção da Liz. E o César segue de cabeça baixa sem reagir. O Joey grita pra todo mundo ali que eles não têm que pedir desculpa pro monstro, eles precisam se perdoar antes de qualquer coisa. Enquanto o Joey fala isso, no final do corredor, a porta do quarto do Thiago é arrombada pra fora e o Thiago sai de dentro do quarto dando muita porrada na cara de um cara que tem um coletinho preto e um cabelinho penteado pro lado. E o Thiago regaça ele na porrada falando que a culpa não foi dele, Gonzalez. Enquanto isso, o Gonzalez, que não sei se você lembra, mas é o policial da primeira missão do Thiago, ele fica falando que a culpa foi do Thiago, que ele tinha família, que ele tinha o cachorro dele, e o Thiago não para de bater. A Liz, então, ela mais uma vez se levanta, só que dessa vez ela abre os braços e vai em direção ao Alex pra dar um abraço nele. O Alex olha aquela cena e ele fala que ele quer tirar da Liz o que ela nunca teve com ele. E ele, com um soco sobre-humano, enfia a mão no peito da Liz e segura o coração dela, fazendo a Liz urrar de dor e morrer ali na frente do Joey. A Liz cai morta no chão, enquanto o Alex se desfaz em lodo. O Joey fica completamente em choque, vendo a pessoa que ele mais considera na vida morrer na frente dele. Mano, o que tá acontecendo? Esse hotel é o pior boss do RPG, é isso? O Christopher então vai pra cima do César e segura ele mais uma vez pela camisa. E mais uma vez despeja toda a culpa da morte dele, da morte da mãe dele, de toda a vida que ele levou em cima do César. E o César grita com ele falando que aquilo ali não era o pai dele. O pai dele não era aquele monstro, que o pai dele conseguiria compreender muito melhor tudo que ele passou na vida dele. Aquilo que tava na frente dele podia ser qualquer aberração, mas não era o Christopher. O Joey com a katana e com muito ódio, ele sai correndo na direção do Christopher e ataca ele, que acerta o braço dele, mas parece que não tem muito efeito. O hoteleiro desesperado, ele insiste pro Joey fazer alguma coisa. Ele tem que ajudar os amigos dele de alguma forma. E o Joey também desesperado, ele fala que não sabe o que fazer, nada faz sentido. E o hoteleiro olha pro Joey e fala: você nunca sabe o que fazer, né, Joey? Você nunca consegue salvar os seus amigos. Sempre depende dos outros pra salvar os seus amigos. Você sempre vai ver os seus amigos morrendo na sua frente. E você nunca vai saber o que fazer, porque você nunca sabe o que fazer pra ajudar. O Joey fica extremamente assustado com aquilo e ele fala que aquilo tudo é mentira, aquilo ali não é verdade. O hoteleiro sorri pro Joey e ele fala: agora é verdade. Eu nunca me senti tão forte. Eu nunca vi ninguém se sentir tão culpado pela morte dos amigos. E nesse momento, o César e o Chris se desfazem em lodo. A Liz, que tava no chão, se desfaz em lodo. O Brulho e o Arthur, que estavam no andar de cima, também se desfazem em lodo. Thiago e Gonzalez se desfazem em lodo, restando somente o Joey e o hoteleiro. O hoteleiro então levanta a besta e dispara uma flecha em direção ao Joey, que acerta com tudo no ombro dele. O Joey entende o que tá acontecendo ali. Não se tratava dos amigos dele. O Joey, extremamente furioso, mas com um olhar vazio, ele dá um ataque crítico no hoteleiro, que arranca a cabeça fora. E nesse exato momento, todos acordam assustados em suas camas, ficando com a mente bem danificada, porque todos acabaram de passar por aquela experiência, como se eles tivessem assistido aquele sonho e vivido ao mesmo tempo. Quando eles acordam, eles percebem que no pé da cama dele tem um embrulho feito pra eles. O Joey ignora aquele embrulho e sai correndo do quarto em direção ao quarto da Liz pra ver se tá tudo bem, e bate incessantemente na porta dela até ela abrir. Quando ela abre, a gente passa pra visão da Liz, que vê o Joey com a pele cinza, os olhos pretos,
orelhas pontudas e 2 marcas pretas saindo do olho dele. A Liz toma um susto absurdo enquanto o Joey se ajoelha. A Liz então passa por cima do próprio susto e abraça o Joey enquanto ele tá chorando ajoelhado. O Joey então nesse momento ele percebe que ele tem uma nova habilidade e ele olha para a própria pele e ele volta ao normal. O Joey agora tem a habilidade de se transformar tanto em humano quanto em Lusídio. A sensação é como se fosse um desfocar de olho, sabe? Quando você tá olhando pra algum lugar e o seu olho desfoca. É mais ou menos isso que o Joey faz. Quando o abraço termina, a Liz olha de novo pro Joey e vê que ele tá normal. Eles conversam um pouco ali pra saber se tá tudo bem um com o outro e eles voltam pro quarto pra ver o que tinha naquele pacote que tava na cama deles. Quando eles abrem esses pacotes que tava na cama deles, eles veem que são roupas novas, feitas pelo tecelão da cidade. E como as roupas deles estavam muito sujas, eles resolvem trocar pelas novas roupas feitas ali pelo Lusídio. Quando eles terminam de se trocar de roupa, eles se encontram no hall de entrada do hotel. E é aqui que a gente conhece as roupas novas dos agentes da Ordem. E ali mesmo no hall de entrada do hotel, a Liz conta pro Thiago que agora o Joey tá se transformando em um Lusídio. E o Joey se transforma na frente dele, o que deixa o Thiago e o César muito assustados. Eles definitivamente não estão gostando daquilo ali. O hoteleiro sai do quartinho dele ali, que fica direto no hall do hotel, e ele sai perguntando como é que foi a noite deles. E eles falam que foi a pior noite da vida deles. Definitivamente o pior pesadelo que eles já tiveram. Enquanto ele olha para um dos quadros do outro lado do salão, ele fala que a noite dele não foi muito fácil também. E eles veem que o quadro que ele tá olhando era o quadro do pai dele que tava pendurado. E agora tá completamente destruído. E o hoteleiro também olha para um livro que tá em cima da mesa, com vários papéis rasgados e algumas anotações. Falando um pouco mais sobre a noite passada, o hoteleiro conta que eles tiveram que lidar com um parasita de culpa, que entra no sonho deles e se aproveita da culpa deles para poder ter energia. Ele fala que, particularmente, ele nunca teve que lidar com aquele monstro, e que aquele bicho foi criado pelo próprio pai dele. E ele fala que naquela noite ele também teve que lidar com alguns problemas bem sérios que fizeram ele destruir o quadro do pai dele e também achar o diário do pai do hoteleiro, que conta um pouco mais sobre aquele monstro que atacou eles. O hoteleiro fala que em Santo Berço ninguém precisa esconder nada de ninguém e mostra o livro pros agentes. O César então pega aquele diário na mão pra tentar entender, e eu vou pedir aqui pro César ler esse diário pra gente. Os Ignaros que estavam ficando aqui no hotel entraram no labirinto e nunca mais voltaram. A ferreira e o ajudante entraram no labirinto para ver se achavam eles, mesmo que as chances fossem extremamente baixas se encontrar lá dentro, mas não encontraram ninguém. Provavelmente ficaram um tempo demais lá dentro quando a noite começou e foram mortos pelas criaturas, ou algo assim. Impossível terem chegado no centro, eles nem eram Lusídios ainda. Isso talvez explique os barulhos e o fogo durante a madrugada. Houve um tempo em que esse diário era utilizado por mim para registrar as atrocidades que cometi. Lendo os registros, sou obrigado a encarar o monstro horrível que eu fui e como minha mente era distorcida antes de viver em Santo Berço. Hoje pago o preço de viver, ironicamente, assombrado em meu próprio hotel pelas minhas próprias criações, agressivas e fora de controle, assim como eu era quando os criei. Hoje a minha culpa é que as alimenta. Não existe como apagar as aberrações que eu criei da existência. Eu tentei ao menos destruir os registros desse diário, mas isso apenas resultou nas criaturas sádicas que criei usando isso contra mim. Enquanto alguém nesse hotel carregar uma grande culpa, esse parasita irá continuar se alimentando. Me desculpe, meu filho. Eu não posso manter mais isso vivo. Espero que um dia, se você ler isso, possa me perdoar. Me desculpe por nunca ter tido a coragem de te contar. Caraca! Quando o César termina de ler esse diário, eles olham pro hoteleiro que tá de cabeça baixa e é possível ver algumas lágrimas caindo nele. Ele pede licença e volta pro próprio quarto ali no hotel. Será que esses Ignaros que entraram no labirinto infinito eram a equipe Kelvin e a ferreira e o ajudante foram atrás deles? A equipe também vê várias folhas que parecem ser desse mesmo diário, só que elas estão amassadas e sujas jogadas ali no balcão. Eles pegam pra poder ter mais informações. Nessas folhas, o antigo hoteleiro,
o pai do atual hoteleiro, é difícil me referir à galera de Santo Berço, porque é repetitivo os nomes, mas o antigo hoteleiro conta como foi a chegada dele em Santo Berço. Ele fala que ficou maravilhado com aquele lugar, com as criaturas, com as coisas que ele via ali, e ele falava que a membrana naquele lugar era extremamente danificada, o que permitiria ele fazer vários testes e conhecer cada vez mais o paranormal, o que já sugere pra gente, na verdade estampa pra gente, que o antigo hoteleiro já tinha contato com o paranormal fora de Santo Berço. Agora, quem é ele? Vou ficar devendo essa informação pra vocês. Ele também conta nessas folhas que os Ígnaros que foram ali pra Santo Berço tinham muito interesse no labirinto infinito, e eles pareceram ter muita habilidade com o parasita de sonhos. Então esses Ígnaros que foram pra Santo Berço, eles também tiveram que lidar com o parasita de sonhos. E essas cartas me fazem acreditar fortemente de que sim, esses Ígnaros que vieram pra Santo Berço e que estavam muito interessados no labirinto infinito era a equipe Kelvin. E aquela mulher loira que apareceu em Santo Berço e saiu com a equipe Kelvin, provavelmente era Ferreira. Mas as datas não batem muito bem, porque tem anos que a Ferreira já morreu e tem apenas um mês que a equipe Kelvin sumiu. Então parece não tá muito certo. A equipe então cria algumas teorias sobre a equipe Kelvin, a Ferreira, e será que aquele labirinto leva pro outro lado? Eles percebem que tem um bom tempo que eles não comem nada, a barriga deles está implorando por comida. Então eles vão até a taverna. Eles caminham na cidade meio que curiosos e admirando tudo ali, afinal aquela cidade é completamente conectada com aquele lodo que faz as pessoas gostarem de tocar nele, passando uma sensação boa, e também repugna o fogo. As coisas estão muito conectadas, eles estão tentando absorver todas as informações e tentando criar uma linha de raciocínio para entender aquilo ali. Quando eles chegam na taverna e entram, o clima lá dentro é muito pesado. Tá todo mundo meio que em silêncio, de cabeça baixa. O Thiago chega no taverneiro e pergunta se aquele clima ali tinha alguma coisa a ver com a morte do ajudante. O taverneiro confirma. Eles vão então em direção a uma mesa e eles observam que a enfermeira e o doutor estão sentados em um canto. A enfermeira tá com os olhos inchados de tanto chorar. E o doutor parece ainda meio que extasiado. Ele não aceita que aquilo aconteceu. Quando eles estão chegando na mesa, eles começam a ouvir alguns cochichos começando a subir o tom, meio que falando que os culpados são os Ígnaros, os novos Ígnaros são os culpados pela morte do ajudante, e eles começam a ouvir isso aumentando o tom. Então o Ferreiro levanta bravo e fala que os Ígnaros não tem como ter feito aquilo, porque ele tava o tempo todo com eles e o ajudante morreu com um cristal verde na boca. Não tem como os Ígnaros saberem o que o cristal faz quando são ingeridos. Quem quer que tenha feito aquilo foi de Santo Berço. Todos ali então se calam e os agentes da ordem se sentam em uma mesa. A garçonete vem e pega o pedido deles. Eles pedem uma comida típica da região chamada sanduíche no sanduíche, que consiste em um sanduíche com um sanduíche dentro, um outro sanduíche dentro, um sanduíche menor dentro, outro menorzinho, até ficar bem pequenininho. Quando o sanduíche com sanduíche chega até eles e eles comem, aquela sensação é absurda. É a melhor comida que eles já comeram em toda a existência deles. A comida e a bebida de Santo Berço é muito boa. Os lusídeos ali na taverna, aos poucos, eles começam a sair dali, indo em direção ao que eles chamam de ritual de enterro, aonde apenas lusídeos podem ir. Eventualmente, todos os lusídeos saem da taverna, ficando só os 5 agentes lá dentro, ainda comendo e bebendo algumas coisas. E eles aproveitam esse momento a sós para poder conversar um pouco melhor e criar alguma teoria, tentar criar algum caminho para a morte do ajudante. Eles tentam achar algum possível suspeito para a morte dele, mas nenhuma ponta parece fechar de fato. Eles tentam imaginar alguém que poderia ser o possível assassino em Santo Berço e que claramente tem ligação com o símbolo espiral, que inclusive o Ferreiro falou que na fazenda tá aparecendo animais mortos com o grande símbolo espiral estampado neles. E eles também relacionam mais uma vez o Santo Berço com o lodo, falando que o Santo Berço tem uma sensação muito similar ao lodo, fazendo tudo ali ser muito prazeroso. Um tempo se passa e o Ferreiro volta pra taverna. Ele entra e fala que eles precisam ver
uma coisa. Vira e sai andando. Os agentes seguem ele até a fazenda, onde eles veem que tem uma grande vaca morta, e é uma grande mesmo, a vaca de Santo Berço é como se fosse 2 ou 3 do tamanho de uma vaca que a gente tem aqui na realidade. E a grande vaca tá morta com uma marca de mordida nela, várias marcas de mordida, e o grande símbolo espiral rasgado na barriga dela. Na fazenda eles conhecem a fazendeira, que é essa moça aqui que, mano, é um pé no saco. Na moral, pior Luzídio. Com todo respeito, fazendeira. Eles analisam um pouco mais esse ferimento, que parece que foi feito com uma espécie de pedra, de tão rudimentar que ele foi feito. A fazendeira confirma, falando que alguma criatura tá fazendo aquilo há alguns meses com os animais na fazenda. Mas a única coisa que eles conseguiram ver foi um vulto preto sumindo na névoa durante a noite. Os agentes então combinam de passar a noite ali na fazenda e tentar arrumar alguma emboscada, pegar esse ser que tá fazendo essas coisas e marcando esse símbolo nos animais. Só um adendo aqui, que enquanto tava tendo essa conversa com a fazendeira, o Arthur tava em outro canto fazendo carinho em uma vaca, que ele desenvolveu um certo afeto com ela e colocou o nome dela de Jennifer. É o Arthur, né, gente? É o Arthur. Depois que eles armaram esse plano de passar a noite ali na fazenda, eles perguntaram pro ferreiro se ele teria algumas correntes pra poder ajudar eles a prender uma vaca ali por perto e tudo mais. O ferreiro fala que tem sim lá na ferraria e eles voltam junto com o ferreiro. O Thiago aproveita pra pedir pra ele um grande escudo pra eles conseguirem se proteger melhor das criaturas da noite. O ferreiro ajusta um escudo que ele tem lá pra uma versão menor pro Thiago conseguir carregar e entrega pra ele, junto com a corrente que eles precisavam pra poder prender a vaca lá na fazenda. A Liz aproveita aquela situação ali pra abrir o jogo um pouco mais com o ferreiro, porque aparentemente o ferreiro tava tão perdido quanto eles naquilo ali. Ela mostra então pro ferreiro aquele papel que o velho louco tinha escrito com várias palavras, inclusive ele escrevendo "Eu sou o ferreiro". O ferreiro fala que não reconhece aquilo, que aquilo é novo pra ele. A Liz então pega aquele cartão preto que o Thiago tinha achado nos bolsos do velho louco e mostra pro ferreiro também, que nesse momento ele pega o cartão, ele olha, ele tá com um ar de espanto ou de curioso, algo do tipo. Ele olha bem aquele cartão e ele fala que no dia seguinte ele levaria eles lá na caverna de mineração, que tem uma grande porta de metal que nunca foi aberta. Depois disso, eles ouvem na distância o som do sino que anuncia a noite chegando, e eles rapidamente saem correndo ali da ferraria em direção à fazenda, porque eles ainda teriam que pegar uma vaca para poder prender ali. Eles saem correndo então com a corrente, eles chegam na fazenda e eles pegam uma vaquinha que o Arthur tava conversando mais cedo, a Jennifer, e eles prendem ela com uma corrente em uma árvore perto do celeiro. Eles rapidamente vão correndo para dentro do celeiro quando veem que várias criaturas de névoa estavam vindo na direção deles, e eles conseguem entrar em segurança dentro do celeiro. O César se prontifica a ficar de olho na vaca por uma janelinha que tinha um pouco alto ali. Ele ficaria dando uma olhadinha ali durante a noite. O tempo vai passando, os agentes ficam conversando, mais um tempo se passa e nada acontece, até que de repente eles ouvem um barulho forte vindo de fora. Eles saem correndo rapidamente para poder ver o que estava acontecendo, e a vaca estava caída no chão, deitada, meio que agonizando, sentindo muita dor. E quando eles se aproximam, eles veem que saiu correndo em direção à floresta algum vulto preto. O Joey rapidamente começa a correr atrás dessa criatura, seguido de César, Liz e Thiago. O Arthur ficou na fazenda cuidando da vaca para que ela não morresse ali naquela noite. Os 4 agentes vão correndo muito rápido e entrando cada vez mais fundo na floresta, até que eles chegam em uma área um pouco aberta, com uma árvore oca mais na frente assim, aonde aquela criatura, aquele vulto preto parece entrar e se esconder. O César tenta entrar nessa árvore para tentar tirar a criatura lá de dentro, e quando ele coloca a cabeça para dentro, ele vê que o interior da árvore tá completamente riscado com aquele símbolo espiral em vários lugares, de vários tamanhos. E é nesse momento que a criatura pula em cima dele e acerta ele com uma pedrada. Os dois saem da árvore e agora tem uma criatura com a pele cinza, como se fosse um Luzídio, mas de uma forma muito mais selvagem ali na frente deles. Ela segura uma pedra afiada na mão e ela grita, tanto de medo quanto para intimidar eles. E em uma forma de reagir e com claramente muito medo dos agentes, a criatura ataca um deles. E eles rapidamente se preparam para revidar. Eles atacam com espadas, foices e tiros muito precisos de estilingue. E aquela criatura ataca qualquer um que tenta se aproximar dela. Até que, obviamente, em uma desvantagem numérica, eles conseguem matar aquela
daquela criatura. O que faz eles se sentirem um pouco mal, porque eles percebem que aquela criatura tava com muito mais medo deles do que eles podiam estar dela. E no momento que aquela criatura morre, uma coisa estranha acontece. Eles conseguem ouvir de longe, vindo do centro da cidade, um grande barulho. E no mesmo momento que eles ouviram esse som, eles sentem a névoa consumindo a floresta. Eles então rapidamente eles pegam aquela criatura que eles acabaram de matar e começam a carregar ele de volta para a cidade. Só que antes mesmo deles começarem a entrar de volta na floresta, eles são surpreendidos por várias criaturas saindo da névoa. Eles veem de novo aquele cavalo que ao invés da cabeça tem tentáculos de lodo, mais daquele lobo, vários fantasmas de névoa e, como se não bastasse ainda, duas cobras de lodo saindo da névoa. Nessa batalha eles não têm vantagem nenhuma. Eles precisam penar para derrotar essas criaturas, que parecem que não param de chegar. Eles rapidamente são cercados por todos esses monstros. O Joey fica seriamente ferido nessa batalha e o Thiago só não morreu porque ele se defendeu da maioria dos golpes com o escudo novo dele que ele pegou com o ferreiro. Eles conseguem matar algumas criaturas ali, mas eles percebem que tem mais e mais chegando de dentro dessa névoa. Eles decidem então deixar o corpo daquela criatura ali. O César tira o celular dele e tira uma foto daquela criatura. Eles voltam correndo para Santo Berço. Quando eles chegam na fazenda, eles encontram o Arthur e a Jennifer, que segue deitada, ainda agonizando com muita dor porque ela recebeu uma séria pancada na cabeça. O Thiago e o César falam para eles voltarem pro celeiro enquanto eles correm até a casa do doutor para conseguir mais daqueles cristais verdes para poder cuidar dos ferimentos dele. A Liz também foi bem ferida nessa horda de monstros que apareceram na névoa. Indo para casa do doutor, o César e o Thiago encontram o ferreiro, que tá muito assustado com aquele grande barulho que veio do centro do labirinto. O César tenta explicar de uma forma bem rápida ali pro ferreiro que eles acharam a criatura que estava matando os animais e estava fazendo os símbolos ali, que aquela criatura parecia muito com o Luzídio, e ele mostra a foto do celular pro ferreiro, que fica muito assustado e espantado com aquela criatura. E o ferreiro vai junto com eles até a casa do doutor. Eles finalmente chegam na casa do doutor, que ainda tá dormindo, mas eles batem na porta incessantemente até o doutor abrir. Eles explicam rapidamente a situação e pedem ajuda pro doutor, que pega uma maleta e corre com eles de volta pra fazenda. Quando o doutor chega, ele consegue curar a Liz e o Joey dos ferimentos que eles tiveram na floresta, e ele parte pra poder examinar a Jennifer pra ver o que tinha acontecido, se ele conseguiria salvar ela. E ele fala que teria como salvar, mas seria muito mais delicado do que simplesmente passar o cristal. Eles precisavam levar aquela vaca lá pra casa do doutor pra ele conseguir fazer uma cirurgia nela no dia seguinte. Todos eles se juntam ali pra poder levar a vaca até a casa do doutor, e o ferreiro fala pra eles que eles precisam urgentemente explicar melhor o que aconteceu. Quando eles chegam na casa do doutor, ele fala que ele vai precisar de ajuda pra cuidar daquela vaca ali. E o Arthur automaticamente ele se dispõe a cuidar da vaca junto com o doutor. O Arthur então fica na casa dele, enquanto todos os outros voltam pro hotel, que aparentemente é o lugar mais seguro pra eles. Quando eles chegam no hotel, o hoteleiro já tá dormindo, mas desperta com a entrada deles no hotel. Ele explica de novo aquelas regras estranhas pra dormir em Santo Berço, e os agentes falam que Santo Berço provavelmente não tá muito feliz com eles. O hoteleiro, bem cansado, ele entra de volta no quarto e pega umas correntes e umas adagas e fala que pode deixar com ele, que ele vai cuidar disso essa noite. Os agentes se distribuem de novo nos seus quartos e se preparam pra dormir, e eles finalmente conseguem ter uma boa noite de sono. Até que o César e a Liz acordam no meio da noite com o barulho de um aspirador passando na frente do quarto deles. E em seguida, passos correndo atrás daquele aspirador. Eles resolvem não sair da cama e eventualmente eles voltam a dormir. No dia seguinte, quando eles acordam, a luz está entrando bem forte pelas janelas do hotel e eles resolvem se encontrar de volta lá no hall. Chegando lá, eles encontram o hoteleiro cheio de sangue e alguns frascos de cristal verde espalhados pela bancada. E ele pergunta o que eles fizeram para deixar Santo Berço tão bravo. Eles tentam desconversar ali e o hoteleiro fala que ele tá indo pra taverna porque ele tá com muita fome, a noite foi muito longa e por algum motivo ele não ouviu o sino que o porteiro toca avisando que a noite acabou. O que é bem estranho, porque esse é o trabalho do porteiro. Nesse momento, os agentes se olham com olhares preocupados, sabendo que alguma coisa tinha acontecido com ele. Eles decidem então ir na torre do porteiro, que fica lá na entrada de Santo Berço. Quando eles saem do hotel, eles olham pra
cima e eles percebem que Santo Berço não tem um céu. É tudo branco. É um fenômeno bem estranho. E eles percebem também que tem várias pessoas saindo das suas casas, olhando pra cima, meio que acordando tarde, aquela sensação de ter acordado depois do horário. E eles vão o mais rápido possível pra Torre do Porteiro, cortando o caminho por uma espécie de jardim que tem do lado do hotel. Chegando na torre, o Joey vai bater na porta e quando ele bate, a porta se abre. O Thiago fala que definitivamente eles não tinham que estar ali sem o ferreiro. Qualquer coisa de estranha que tenha dentro daquela casa ali, se qualquer Luzídio chega ali, automaticamente a culpa é deles. O Joey só entra com a esperança de ajudar o porteiro caso alguma coisa esteja acontecendo. Quando eles entram, eles encontram um quarto bem desarrumado do porteiro e eles começam a procurar alguns detalhes, alguns vestígios, qualquer informação que eles pudessem ter. O Thiago então olha debaixo da cama do porteiro e ele vê uma muda de roupa ensanguentada junto com uns frascos de cristal verde. Cara, duas opções: ou o porteiro já rodou ou foi ele que matou o ajudante. O Joey, quando vê aquilo embaixo da cama, ele sai rapidamente da torre do porteiro e vai em direção à casa do ferreiro. O César tá na frente da torre olhando pra ver se alguém se aproxima. O Thiago e a Liz seguem dentro da torre investigando, já que a torre tem uma grande escada que leva para um segundo andar bem alto. O Thiago então sobe bem devagar nessa escada, chegando no segundo andar que também não tem ninguém, mas tem uma grande mesa cheia de desenhos em cima e em volta dele é tudo de vidro, como se fosse um farol, só que desativado. E desse farol ele tem visão de todo o Santo Berço e inclusive da floresta que eles atravessaram até chegar ali na cidade. Inclusive ele consegue ver o carro alugado deles lá na estrada. O Thiago vai então nessa mesa de desenhos e ele vê que o porteiro gostava de ficar desenhando os animais da região, que são bem estranhos por sinal. Tem umas cobras que voam, uns esquilos diferentes, uns ratos, umas borboletas bem coloridas. E o Thiago, olhando aqueles desenhos, ele tira alguns de cima e ele vê vários desenhos do símbolo espiral, repetidas vezes, desenhados de várias formas, com giz, com tinta, com lápis, de várias formas. Enquanto o Thiago tá vasculhando a torre, o Joey consegue chegar na casa do ferreiro, que no exato momento que ele chega, o ferreiro tá saindo de dentro dela. O ferreiro sai um pouco confuso também, olhando pra cima, como se ele tivesse perdido o horário. O Joey já chega perguntando se ele ouviu o sino que o porteiro toca. O ferreiro fala que não, que ele achou isso muito estranho e que justamente ele estava indo para a torre nesse exato momento. O Joey então conta que eles acordaram sentindo falta desse sino do porteiro e com muita preocupação eles foram até a torre. Chegando lá, a porta estava aberta e quando eles entraram eles viram uma muda de roupa cheia de sangue e cristais jogado embaixo da cama. Antes mesmo que o ferreiro conseguisse falar alguma coisa, chegou um outro Luzídio na conversa falando que o ferreiro precisava ir muito rápido pro Bosque da Provação. O ferreiro chama ele de jardineiro e pergunta por quê, o que aconteceu no bosque. Ele fala que ele encontrou um corpo. Eu acho que é mais que o suficiente pro ferreiro ir correndo pro bosque. O Joey acompanha o ferreiro até o Bosque da Provação também. Chegando no bosque, eles veem que tem uma aglomeração de pessoas na frente de um tronco específico. Quando eles se aproximam, eles veem o corpo do coletor, o que a gente conhece como Murilo, do hotel de Carpazinha. O coletor tá morto em cima desse tronco, com o grande símbolo espiral desenhado em volta dele. O doutor que tava ali na aglomeração, ele fala que aquilo não pode ser uma coincidência. Justamente naquele tronco. O Joey pergunta de quem é aquele tronco e o próprio ferreiro fala, é meu. Imediatamente o ferreiro pede pro guarda ir chamar o minerador que tava nas cavernas. O Joey repete que o ferreiro precisa ir até a torre do porteiro com eles. E o ferreiro, ainda extasiado com aquela situação que se repetiu, ele simplesmente acompanha o Joey. E cada passo que ele dava, o semblante dele ia se transformando cada vez mais em raiva. Quando o ferreiro chega na torre, ele pergunta muito bravo o que a equipe estava fazendo ali. Eles deveriam ter chamado ou o ferreiro ou o guarda. Eles não são nenhuma autoridade em Santo Berço para sair entrando na casa das pessoas. Eles falam que ficaram muito preocupados com o porteiro, mas que isso não importava mais também. E eles mostram pro ferreiro as roupas, os frascos e também os desenhos que eles encontraram lá dentro. O ferreiro, muito
bravo e confuso, fala que ele não tá entendendo o que tá acontecendo, que desde que aqueles Ignaros chegaram em Santo Berço, as coisas saíram do controle, as coisas não têm funcionado mais. O ferreiro então pede pra eles irem imediatamente pra ferraria e levarem aquele cartão preto. Os agentes simplesmente pedem desculpa e saem em direção à ferraria. O Joey vai até a casa do doutor pra poder chamar o Arthur de volta, que tá muito feliz que a Jennifer tá a salvo e tá bem. O Joey atualiza o Arthur sobre o que tá acontecendo, que fica muito preocupado e vai em direção à ferraria também. Quando o ferreiro finalmente encontra com os agentes na casa dele, eles explicam sobre a criatura que eles mataram na floresta e que aparentemente deixou Santo Berço muito bravo. O ferreiro insiste que tem algum segredo sobre Santo Berço que eles não podem saber. E ele fala que ele acha estranho porque a faca do crime foi justamente uma faca que o ferreiro fez e deu de presente pro porteiro há muito tempo atrás. Ele tá achando aquilo muito estranho porque é como se o porteiro quisesse que ele soubesse que ele tava matando as pessoas em Santo Berço. E o ferreiro ainda fala que ele vai procurar o porteiro e vai fazer ele pagar por tudo que ele fez. Mas agora, os agentes precisam acompanhar o minerador, que vai levar eles dentro da mina e mostrar aquela grande porta de metal que nunca foi aberta. E que aparentemente aquele cartão pode ser uma opção para abrir aquela porta. Então nesse momento o minerador chega até eles. O minerador tá bem nervoso porque ele acabou de saber que o coletor foi morto também. E o ferreiro pergunta para ele se ele viu o porteiro por algum lugar. E ele fala que não viu em lugar nenhum. O ferreiro então pede pro minerador levar eles até a caverna e mostrar a porta de metal. O minerador concorda e sai com eles. Antes deles irem pra caverna, eles passam na casa do doutor e pegam alguns frascos de cristal verde, já que a caverna é muito perigosa. Depois disso, eles vão direto pra caverna de mineração. Quando eles chegam na frente dessa caverna, eles percebem que de dentro dela sai uma névoa bem fina e eles sentem que aquele lugar tem uma pressão diferente. Prazer, eu sou o editor Fortes aqui do canal do Diego e ele pediu para eu dar um recado muito importante aqui para vocês. Ele me pediu para dividir esse vídeo aqui em duas partes porque ele ficou muito longo. Esse resumo, essa segunda parte aqui, ela ficou com 2 horas de vídeo. Então eu falei para ele que podia postar de uma vez assim com 2 horas, mas o patrão é ele pediu para eu dividir em 2. Mas fica tranquilo que a próxima parte, no caso a terceira parte desse resumo aqui, vai sair ainda essa semana. Exatamente essa semana já sai o finalzinho dessa história aqui, meus amigos. Putz grila, mano, putz grila. Que história maravilhosa. A melhor parte nem chegou ainda. Oi? Ah, não, pode deixar. Eu falo. Ele tá falando ali pra eu lembrar vocês de deixar o like aqui no vídeo e compartilhar com seus amigos também. Chama eles. E pra você não perder a próxima parte, a última parte de O Segredo na Floresta, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Pô, isso vai ser maravilhoso. E a próxima parte do vídeo vai estar bem aqui, ó, se ela já tiver saído quando você estiver assistindo esse vídeo. Coloca aqui nos comentários, hashtag ajuda o editor, pra eu poder saber que você chegou até o finalzinho aqui. Desconjuração a próxima temporada? Moleque, não, é maravilhosa, é sensacional.